Olá! Agora a gente vai falar um capítulo bem curtinho sobre a palavra-chave var. A gente já viu bastante coisa sobre o funcionamento dela por tabela nos outros vídeos, então agora eu vou falar só um pouquinho da informação que faltou e daí a gente segue. Começando pela nossa sequência, a variável declarada em um code block é undefined em outro. Então eu vou fazer um negócio rapidinho aqui só para a gente confirmar essa suspeita que a gente tem. Eu vou criar uma função nova chamada qualquer coisa. Essa função vai receber uma variável como argumento, da mesma maneira que a função println recebe o que ela vai colocar na tela, eu vou receber um número da minha função. A gente vai ter capítulos bem longos sobre funções, então não precisem se assustar se vocês não estão entendendo o que está acontecendo. O que essa função faz? Ela pega uma variável x e coloca essa variável na tela. E como é que eu faço para chamar essa função? Vamos rodar essa função. 10. Ou seja, eu comecei na minha função main, eu declarei uma variável y e dei para ela o valor 10. Eu chamei a minha função utilizando o y como argumento. Então, a minha função qualquer coisa, ela pega uma variável e põe na tela. Esse x e esse y não tem que ser iguais. Aqui simplesmente está dizendo que o que eu receber aqui vai ser o que eu vou colocar aqui. Nesse contexto, eu estou chamando isso de x. Aqui eu estou em outro contexto, então eu posso chamar de qualquer coisa. Mas vamos seguir. Por exemplo, suponhamos que eu queira fazer aqui o seguinte. Suponhamos que além de declarar a variável, além de fazer um print da variável que eu recebi aqui, eu queira pegar essa outra variável y. Vamos ver se isso funciona. Undefined, ou seja, dentro desse contexto, eu não sei o que é a variável y. E por quê? Porque aqui a variável y está declarada dentro do code block. Ou seja, fora do code block ninguém enxerga ela. O que eu poderia fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui funciona. Por quê? Porque a variável y, ela não está sujeita a esse code block. Ela não mora aqui dentro. O scope dela é package level scope. Acho que a gente já falou sobre isso. Ou seja, o scope dela tem o nível, a abrangência dela tem o nível do package inteiro. Por quê? Por causa do local onde ela foi declarada, que é fora de qualquer code block. Então, aqui eu consigo acessar o y e aqui eu consigo acessar o y. Então, essa função aqui, ela põe o 10 duas vezes na tela. Uma vez sendo o y que eu coloquei aqui e outra vez sendo o y que eu peguei de outro lugar. Por exemplo, olha, vamos fazer diferente. Aqui, primeiro, eu fiz um print com o y que eu peguei do package level scope e depois eu fiz o print do x que foi passado para cá através da função main. Isso está meio teórico, está muito falando de funções, coisa que não tem nada a ver com var, mas o que eu quero dizer? Para você declarar uma variável com package level scope, você precisa do var e você precisa declarar fora de um code block. Como eu não posso usar a marmota fora de um code block, eu sou obrigada a usar o var. Vamos seguir. Para variáveis com abrangência maior, package level scope, utilizamos var. Isso foi o que a gente acabou de ver. O var funciona em qualquer lugar, ou seja, declarado em package level scope, posso usar onde eu quiser. Uma coisa para prestar atenção, eu não sei porque que eu anotei isso aqui, mas chaves, colchetes e parênteses. Todo mundo sabe, espero, a diferença entre chaves, colchetes e parênteses. Parênteses são isso aqui. Chaves definem o scope. E colchetes a gente não usou ainda, são esses aqui. São esses aqui. A gente vai usar eles para muita coisa depois, mas não usamos ainda. Então, basicamente é isso. O var, ele
O var, ele funciona fora do code block. A gente pode usar em qualquer situação em que a gente utilizaria o short declarator, mas a gente não vai utilizar, a gente sempre vai utilizar a marmota quando possível, e a gente vai usar o var somente quando a gente precisar de package level scope. Esse é um vídeo curtinho, vamos seguir.